Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre alma lavada, sobre leveza, esse conforto interno que a gente quer muito ter. Então, de modo que, se você tiver interesse nesse assunto, como produzir esse estado, fique com a gente, porque nós vamos trabalhar, então, com algumas ideias aí neste tema. Sejam todos bem-vindos. Vou pegar o meu caderninho aqui. Mais uma quinta-feira, graças a Deus. Quero lembrar a todos do que o nosso trabalho tem uma intenção. A intenção é trazer reflexões que nos ajudem a viver com mais sabedoria. Tão importante isso, né? E então, eu, antes de iniciar, gosto de fazer uma pequena reflexão. Oi, Cris, bom dia, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Então, nós estamos aqui começando o nosso trabalho. Primeiro, quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, de fazermos reflexões que podem nos ajudar a melhorar a nossa vida. E convido vocês que já estão aí a fazerem um pouquinho de silêncio interno, fechar os olhos um pouquinho e fazer essa conexão com a divindade, para que a gente possa gerar a nossa intenção com o encontro de hoje. Cada um com a sua intenção. A minha é favorecer a paz. Doroti, bem-vinda. Então, qual que é a nossa intenção? Vamos gerar agora. Minha intenção é trabalhar pela paz. É um desejo imenso que eu tenho de ver a humanidade mais feliz. E desde que eu comecei a melhorar a mim mesma, os meus estados internos, e comecei a ver que muitos ensinamentos, quando praticados, eles geram realmente conforto interno, não é? Então, eu sinto esse desejo, eu senti esse desejo de passar à frente. Bebê Massas Artesanais, bem-vindo, boa noite. Então, pessoal, um pouquinho de silêncio, ofertando pela paz do mundo este trabalho e cada um gerando a sua intenção pessoal. E eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz para poder a gente ter um assunto bem direcionado, né? Eu coloquei durante a semana algumas postagens e eu disse, pare de culpar o outro. Depois eu disse, pare de se culpar. Depois eu disse, não é melhor se perdoar? Depois eu disse, não é melhor perdoar o outro? Então, nós temos aqui 4 pontos de reflexão e nós vamos trabalhar um pouquinho com essas ideias. Porque, quem sabe, a libertação que a gente procura está aí nessas questões, não é? Falar de perdão é uma coisa boa, gostosa, porque gera assim uma esperança, gera um estado pacífico em nós, e a gente pode olhar que é uma coisa plenamente possível. E por que falar de perdão mais uma vez? Não só de perdão, quanto de culpa, quanto de medos, quanto de todos esses estados mentais que nos apavoram, que nos tiram do sério, que perturbam a nossa existência, perturbam a nossa fala, perturbam o nosso comportamento e perturbam o andamento da nossa vida. Poderíamos ter muito mais conquistas do que nós temos, muito mais amizade, muito mais amor, e não sabemos disso, ou até sabemos, mas quem sabe nós não paramos para pensar um pouquinho, né,
possibilidade que a gente tem de ter uma vida muito mais bela, muito mais leve. Depende de a gente virar uma chavinha, né? Então, por que a gente não tem essa liberdade interior? Porque a gente está abarrotado de tantas coisas negativas em nosso pensamento, que perturbam o nosso sentimento e vai perturbar toda a nossa vida, né? Aí a gente se pergunta, mas como nos livrar, né? Como então nos endireitar? Vem cá, seja sincero, né? Cada um de vocês, algum momento da vida, cada um de vocês se sentiu aprisionado, como se está preso, está amarrado, não sabe para que lado ir, não tem o que fazer, né? Parece que para onde que for a coisa não vai rolar, né? Eu me senti assim muito tempo. Eu me senti assim muito tempo, isso me incomodava grandemente. Eu via que a minha vida não estava tendo aquele resultado que eu gostaria que teve, né, Vitória? Bem-vinda. Eu não tinha aquele resultado que eu gostaria que tivesse. Via também à minha volta as pessoas não terem os resultados que elas sonhavam, porque nós sonhamos com uma vida boa. Todos nós pensamos naquele paraíso na Terra, né, que sempre foi anunciado, mas que nós nunca conseguimos alcançar. Por vezes a gente tem bons momentos, por vezes a gente tem muitas alegrias nos relacionamentos, mas no geral nós não temos. No geral, nós temos preocupações, nós temos discórdias, né? Nós temos relacionamentos perturbadores, uma pessoa sempre incomodada com a outra, aquelas sensações assim de que ele ou ela, né, estão demais para mim ou estão fazendo aquilo que eu não gosto. E nós temos que fazer umas análises aí, porque nosso olhar vai sempre para o lado de fora, né? Então, se eu digo pare de culpar o outro, eu não tenho que dizer para vocês, eu tenho que dizer para mim, em primeiro lugar. Só o dia que eu olhar para mim e falar pare de culpar o outro, Cristina, é que eu vou entender a dimensão disso daí, né? Por que eu preciso parar de culpar o outro? Porque, olha, nunca vai ter solução para a nossa vida se nós colocamos a culpa nos outros. Porque se os outros entenderem que são culpados e por bem quiserem nos agradar e mudar sua atitude, seu comportamento, maravilha, mas se os outros não se sentirem, né, com esta vontade, ou não estiverem dispostos, ou nem acreditarem que se eles mudarem, alguma coisa vai mudar para nós, então nós vamos ficar de mãos vazias e nós vamos continuar andando num terreno meio mole, né? A gente não terá firmeza. Então essa reflexão de que pare de culpar o outro boa, ela é boa. Porque se eu olho para mim, também vou culpar a mim mesmo. Eu tenho que culpar alguém? Então, não é melhor sair do culpar? Não tenho que culpar nem o outro e nem ninguém? Né? Porque se eu quero tirar um peso de dentro de mim, é melhor eu ver a vida como um desenrolar de situações e de fatos que me trazem alegria, que me trazem tristeza, que me trazem medo, que me trazem desespero, que me trazem esperança. Se eu compreender a vida como um desenrolar de fatos e observar por que foi que tais fatos ocorreram, eu vou perceber que não há culpados, não é? Há interações e há circunstâncias. E não seria, então, mais inteligente que eu me ocupasse de analisar as interações, as situações, todas as questões que estão envolvendo a nossa vida, os nossos atos, porque desta forma, sem culpados, é melhor.
né? Porque aí nós podemos ver com clareza que agir desta forma, colhe-se este resultado. Que agindo daquela forma, colhe-se aqueles resultados. Então, eu acho isso tão promissor, né? E percebi que isso era tão promissor que quando a gente percebe que lá num jogo de futebol a bola vai e volta conforme os chutes são dados, conforme a maestria do jogador, né? Em direcionar um chute tão bem que ele acerta o alvo, ou ele dá aquela driblagem, que ele consegue ficar com a bola muito mais tempo. Então a gente vê que ali tem um jogador bem treinado, né? E ele é treinado em estratégias não só de chutes, mas mentais, né? De posicionamentos de que eu quero ser um vencedor e eu entro nesse jogo para vencer, e melhor do que o meu chute não há, né? Então há todo um desenvolvimento de uma autoconfiança assim maravilhosa. Então, quanto tempo um jogador de futebol é treinado? Por quanto tempo ele fica ali recebendo instruções, né? E ele é instruído em estratégias de chute, de jogo, e ele treina aquele mesmo chute quantas vezes, aquelas jogadas. Então, olhar dessa forma, né, que a gente pode se treinar a ser um bom jogador, isso não é muito bom? Isso não pode ser muito útil para nós? Então, a partir desse momento que a gente olha cada ser humano como um jogador e que ele está ainda inexperiente, não tem nenhum técnico o treinando, né? Então, decorre que quando não há um técnico nos treinando, nós vamos fazer sempre jogadas assim, sem estratégia, soltas, né? Conforme manda a bola, a gente pega a bola e sem treinamento, a bola, em vez de ir para a esquerda, vai para a direita. Às vezes o chute precisava ser mais forte, foi mais fraco. Às vezes o chute precisava ser só fraquinho, um pouquinho, e a gente dá um chutaço. E aí tanta coisa acontece. Então, é importante a gente pensar nesses termos do treinador, né? Nós não temos treinadores, temos, que nos ensinam o jogo da vida. Deveríamos ter. Todos nós tivemos uma religião, tivemos pai, mãe, professores, vizinhos, né? Pessoas mais velhas responsáveis, até grandes amigos, amigas que nos ouvem e nos aconselham, mas aquele mestre mesmo te direcionando, né, nas jogadas, analisando com você os chutes que você deu, os gols que você fez, ou as jogadas fora também, as jogadas perdidas. Se não há esse mestre, nem sempre nós temos a maestria sobre nós mesmos, porque nós não temos o hábito de estudar, de compreender como que é o jogo na vida humana, esse jogo de forças. E então nós ficamos muito agarrados com ofensas, né, com medos, as preocupações que nós temos. Então nós não conseguimos enxergar além disso. Nós ficamos sempre envolvidos só com com as consequências desse joguinho sem técnico, né, com esse joguinho de jogadas ineficientes, de aprendizes. Chutamos para lá, chutamos para cá, corremos mais do que precisa, às vezes corremos nada por outras vezes. Então, fica meio complicado nós colocarmos a culpa neste ou naquele, né? Oi, Maida, bem-vinda. Então, fica complicado a gente colocar a culpa em alguém ou também em nós mesmos. Quem é que tem culpa, na verdade? Nós estamos num jogo, jogando, sem um técnico, e jogadas a Deus dará, não é? Os resultados, eles vêm de todo jeito. Agora, o outro ponto, então, se eu estou sem um técnico, eu não tenho ninguém me ajudando a analisar os meus chutes e as consequências que eu tive com os meus chutes e me ajudar a me treinar em estratégias melhores, mais eficientes, eu tenho que fazer isso, não tenho? Eu tenho que me alertar e começar a fazer.
né? Então, nesse caso, eu tenho que me lembrar que os outros jogadores que estão também no jogo comigo, eles estão na mesma situação, né? Todo mundo sem mestre e todo mundo fazendo o melhor que pode, achando que faz o melhor que pode com o seu esforço, e na verdade está mesmo, né? A gente está sempre fazendo o melhor que pode. E isso nós não vamos negar. Mas então, a partir do momento que nós deixamos de julgar os outros e de culpar os outros ou a nós mesmos e passamos a encarar dessa forma, nós começamos a nos sentir mais leves e nós começamos a ter isso que nós chamamos de libertação interna, né? Nós começamos a nos alertar. Porque muitas coisas, na verdade, a gente sabe em teoria, a gente já leu muitos ensinamentos, já ouviu muitos sacerdotes e ministros e pastores, cada um na sua linha de entendimento, gurus, né? E a gente ouve tanta coisa, mas a gente não pratica tanta coisa. Então, muitas vezes o mestre passou o ensinamento, mas nós não praticamos, nós não fizemos a lição de casa. Então, nós ficamos na teoria. Nós ficamos na teoria. Então, quando nós ficamos na teoria, há uma incongruência entre o que nós pensamos e o que nós fazemos, né? Uma incoerência, e essa incoerência ela é muito séria, e ela vai pesar para nós sempre. Então, não adianta a gente chegar nesse momento que fica na minha culpa, ou culpa do outro. É uma perda de tempo, um desgaste enorme, né? E as relações, Carla, bem-vinda, as relações para sempre ficarão estremecidas e perturbadas. Então, a gente perde aquela coisa, aquela espontaneidade do relacionamento, que nós vamos estar sempre com o pé atrás, sempre imaginando se eu posso falar isso, se eu não posso, se fazer assim é bom, se não fizer é bom. Então, perdemos a leveza, né? E perdemos a espontaneidade, então nossa vida passa a ficar muito sem graça, porque ela é sempre dentro de alguns parâmetros, e isso gera peso para nós, gera descontentamento. E como nós vamos para os relacionamentos desta forma, então permanentemente a gente vai estar gerando ofensas e desuniões, né? E problemas sérios, e que vão desembocar em doenças, né, no corpo, na mente também, em primeiro lugar, claro, primeiro adoece a mente, depois o sentimento, depois o corpo, né? Então, a negatividade vai fazendo essa descida do pensamento para o sentimento, para a ação e para o nosso caminhar na vida. Então, adianta culpar alguém? Adianta culpar o outro? Adianta culpar a mim? Não é mais inteligente que eu me sente e converse comigo mesma e pondere sobre todas as situações? Ah, mas também ele fez assim, mas também ela fez assim, mas também eu fiz assim. Não seria melhor se nós entrássemos em acordo, se nós fizéssemos uma combinação e se nós tivéssemos um objetivo comum, não é? Aonde queremos chegar? Porque se toda a vida em conjunto, que seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança, onde for, até um grupo que está viajando junto, um objetivo deve guiar a todos, não é? Drica, um objetivo deve nos guiar, né? E se o objetivo é comum, fica tão mais fácil. E é óbvio que todos querem vida gostosa, todos querem relacionamentos bons, todos querem leveza interior, querem liberdade interior, né? Mas para nós nos sentirmos assim tão à vontade com a nossa pessoa, tão à vontade com a outra criatura, nós temos que ser bons jogadores. Nós temos que entender o que nos é permitido fazer, até onde, né? Nós precisamos entender o que devemos dar de permissão ao outro, até onde. E nós devemos entender o que é que nós deveremos fazer em conjunto, o que é que nós deveremos fazer em separado. Porque com base na combinação, não haverá
tantas coisas como a gente tem, né? Tantas desavenças, tantas decepções, tantas amolações, tantas frustrações. Então, eu volto a repetir, né? Nossa questão é que nós estamos sem um mestre para nos guiar diariamente. Nós até lemos ensinamentos, até participamos de um encontro assim como esse nosso agora, mas depois que acaba esse momento, parece que nós nos esquecemos. Nós não fizemos promessas para nós de sermos criaturas mais leves, mais pacientes, mais tolerantes. Por vezes a gente erra na quantidade de paciência, na quantidade de tolerância para mais, o que faz com que o outro ser humano fique muito à vontade. Ou quando o outro ser humano nos deixa à vontade demais, nós perdemos os limites, nós abusamos da outra pessoa de alguma forma, não é? Ou nós deixamos para lá, abandonamos, ela nunca reclama, então como que eu vou adivinhar que eu estou invadindo o tempo dela, a paciência dela, o território dela ou dele? Né? Tem gente que é muito cordato, e muito bonzinho, boazinha. Então a outra pessoa começa a ficar, puxa, né? Tá tudo bom, não reclama. Se o outro não reclama, como que eu vou saber que eu estou passando do limite? E quando em algum momento a coisa fica feia, né? Que a pessoa dá uma explosão, que tal e tal. Aí que eu vou pensar, nossa, eu nunca soube que eu fiz assim, porque ela nunca falou, ele nunca sinalizou. Então não é complicado? Portanto, a gente aproveita esses momentos como esses agora para fazer essas análises. Como são as situações em que nós estamos vivendo, né? Até que ponto que a gente chuta uma bola sem saber para que lado, que ponto que eu quero atingir realmente, se eu quero fazer o gol, se eu não quero. É lógico que eu quero fazer o gol, mas será que só eu que tenho que fazer o gol, o outro também não tem, né? E que hora que eu passo a bola para ele, que hora que eu pego a bola com ele ou com ela. Mas se nós não temos ao menos diálogo, as culpas vão ficando eternizadas, né? Tanto eu me culpar quanto culpar o outro. E os relacionamentos em decorrer disso são ruins, são pobres, né? Todo mundo em desconforto. Tem gente que fica pisando em ovos a vida inteira porque as pessoas são violentas ou são bruscas, né? Tanta coisa acontece. Então, eu perdoo ao outro? Eu acho que sim. Eu perdoo a mim mesmo? Sim, claro. Por quê? Porque ninguém tem culpa, gente. Ninguém tem culpa. É um emaranhado de situações, é um emaranhado de ações e de reações. Mas dá para desembolar essas coisas? Dá. Mas eu preciso querer. Eu preciso querer estar com o interior leve. Eu preciso querer estar acertando, né, nos meus chutes. Eu preciso estudar as minhas jogadas. Não, não é para eu ser um robô com tudo estudadinho, marcadinho, porque isso também não vai rolar. Mas eu tenho que aprender a chutar somente para o bem, né? Eu tenho que aprender, porque se eu não digo me preocupar, é melhor eu dizer, se eu me ocupo em dar boas jogadas, procurando sempre atingir ou criar, atingir a pessoa no seu bom centro, né? Ativar dentro dela um sentimento bom, um pensamento bom, eu tenho que ter uma jogada estudada, não tem? Tenho, porque como que eu estudo uma boa jogada? Eu tenho que saber de mim, de todas as coisas que eu fiz na minha vida, que resultados que eu colhi, para que eu conscientemente eu venha a escolher a não fazer daquela forma mais. É um jeito de falar, é um assunto que às vezes
agride, que às vezes amola, que às vezes humilha, que às vezes fica sendo uma coisa assim de renegação, de abandono. E quando nós recebemos essas jogadas que vêm do outro, é tão ruim, né? Então, nós nos ressentimos. Então, eu preciso também perceber que eu estou ficando ressentida. E eu preciso comunicar, a sua jogada me feriu. E nós não comunicamos. Então, como eu não comunico, aquilo fica rodando no meu ser e fica rodando na minha mente. Eu preciso me comunicar. Agora, eu saber disso é uma coisa, eu praticar é outra. Então, por vezes, nós sabemos, né, a Adriana, bem-vinda, por vezes a gente sabe como deve se comportar, mas não tem coragem, ou não se sente preparado, não sabe como o outro vai reagir. E aí, como fazemos? Tudo isso, se vier à nossa consciência, então o caminho será aberto, porque a única coisa que nós precisamos é nos sentir atentos, né? Estar atentos e nos conscientizar de tudo que está se passando no nosso ser e observar tudo que está se passando também lá com a outra pessoa, porque a outra pessoa também dá mostras, não dá? É um jeito de olhar, né, uma postura, uma cruzada de braço, um olharzinho para cima. Nós sempre temos dicas de que a gente está agradando ou não está agradando. E as pessoas também sempre terão de nós essas dicas. Então, por isso que nosso projeto se chama Mais Consciência. Porque o que nós precisamos? Tudo que nós precisamos é nos tornar conscientes. Ele disse A, eu disse B. E não foi bem, foi mal. Eu disse B, ele disse C. E não foi bem, foi mal. De quem é a culpa? Ah, eu estava calma, ele que alterou a voz. Ah, mas ele alterou a voz porque certamente aquilo que eu disse acertou em cheio em alguma coisinha que estava guardada lá, que pode ser referente a mim ou não. Mas se tocou um ponto, tirou aquela casquinha de alguma ferida, a pessoa reage. Mas não, a gente não queria tirar casquinha nenhuma de ferida nenhuma. Mas aconteceu, então, gente, não há culpa. Há um jogo. As jogadas. Oi, Renata. As jogadas. Que se eu observar a jogada que foi dada, a jogada que eu dei, como que a bola foi, como que a bola voltou, eu começo a ter consciência de que agir assim é melhor do que assim. Eu começo a ter consciência de que falar aquela palavra não convém, mas falar aquela outra já pega melhor, né? Porque dentro de cada ser, nós não sabemos até que ponto a dor que está lá é grande, né? Mas dentro de cada ser tem um drama, gente, tem uma dor. Qual que é o meu drama? Qual que é a minha dor? Eu já me conscientizei dela? Eu já olhei para o meu drama com tanto carinho que eu consigo falar, nossa, eu me entendo então, mas eu quero me libertar? Será que eu consigo olhar para o outro e enxergar que lá tem um drama e uma dor tão profunda também que o faz jogar, né, num time que não é o mais gostoso, o time da violência ou o time do descaso, né? Tudo isso é tão desconfortável. Por quê? Porque tem uma dor lá dentro, não resolvida. Então, de quem que é a culpa, meu Deus do céu? Não tem culpa, nem de mim, nem do outro. Tem um jogo acontecendo e não tem um mestre, não tem o capitão do time. Oi, Catiúcia. Não, Cadias. Não tem um mestre, não tem o capitão do time, né? E nós estamos à deriva. Então, se nós não temos um mestre para estar nos orientando permanentemente, nós temos que conseguir maestria. Aonde que vamos conseguir maestria? Estudando, ouvindo palestras, não é? Então,
Na verdade, ninguém tem culpa. E fica a pergunta, não é melhor perdoar? Não é melhor perdoar a si mesmo? Não é melhor perdoar os outros? Como que nós vamos conseguir libertação interior? Teoricamente é fácil, né? Então, se eu entro na minha casa com balde, vassoura, pano, detergente, um perfuminho, né? Para deixar o ambiente depois perfumado, espanador, né, pano de pó, todas essas coisas. Eu entro ali, eu vou, tiro tudo do lugar, né? E faço uma boa faxina, limpo tudinho, fica tão bom, tão gostoso. Mas sem antes fazer esse trabalho, não vai ser muito possível entrar para um jogo, né, para fazer jogadas limpas. Porque as nossas jogadas sempre elas vão estar contaminadas pelo nosso conteúdo emocional e pelos traumas da nossa existência, pelos dramas, pelas dores e pelas nossas coisas mal resolvidas. Se eu perguntar a vocês aí, quanto de coisas mal resolvidas há dentro de vocês? Quanto? De 0 a 10, se vocês quiserem digitar aí, seria interessante. Né? De 0 a 10, quanto que nós temos de coisas mal resolvidas? De 0 a 10, quanto eu me sinto aprisionado em algo e eu não consigo me libertar? Nós temos que ter momentos em nossa vida para fazer essas perguntas. E a coisa mais interessante de quando nós nos dispomos a fazer diálogos assim, é que nós começamos a nos dar respostas, sabe? E não raras são boas respostas, né? A gente costuma a falar, nossa, Cristina, como eu falo comigo, mas isso, por que isso? De repente eu falo assim para mim, mas nossa, Cristina, você também fez assim, 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 não dá para entender, né? Então, dentro de nós mesmos, há uma voz que nos ajuda. Se a gente não tem um mestre externo, a gente tem que conversar com o interno, não é? E ele está lá sempre. Então, leveza é uma coisa que está muito ao nosso alcance, muito ao nosso alcance. Mas a gente precisa parar um pouco de ficar vivendo para a vida externa e olhar para dentro, né? De 0 a 10 o quanto estou amolada, de 0 a 10 o quanto estou frustrada, de 0 a 10 o quanto estou irritada, de 0 a 10 o quanto estou desanimada. Enfim, né? De 0 a 10 o quanto eu tenho de raiva, de 0 a 10 o quanto eu tenho de medo, de 0 a 10 o quanto eu tenho de desconfiança, o quanto que eu traio a mim mesma, o tanto que eu traio os outros. A vida humana é tão cheia de coisas, né? Para a gente olhar, estudar, concluir e transformar. Qual que é o nosso interesse? Então, gostaria de retomar este pontinho. Tudo que chega à nossa consciência está nos libertando. Todas as vezes que nós compreendemos algo sobre nós mesmos ou algo sobre as outras pessoas, é a nossa consciência se alargando. Porque quando chega qualquer material em nossa consciência, nunca mais será como antes. Mas não há passe de mágica e nem milagre, não é porque hoje eu comecei a me conscientizar, que eu mesma me aprisiono com as minhas dores, que eu não olho para as minhas dores o suficiente para me libertar delas, né, para os meus medos, eu não olho para os meus medos com suficiente intenção de entender o recadinho que eles estão me dando, né? Então, como é que as mudanças poderão ocorrer? Mas do momento que eu começo a olhar, eu comecei a abrir a porta
né? A porta da libertação. A consciência que vai me conduzir. Agora, a rapidez da libertação vai depender do quanto eu tenho abertura para me compreender, para me aceitar, me perdoar e fazer novas promessas para minha pessoa. Porque eu tenho que fazer promessas para mim, não promessas vãs, mas sinceras, né? Porque da hora que eu compreendo que, puxa, caramba, eu sou apenas uma pessoa realizando experiências, e eu erro e eu acerto, mas com isso eu consigo, então, me direcionar, lembrando da serpente, né? Ela serpenteia. Então, quando ela está indo muito para esse lado, ela perde o centro. Então, ela volta para cá, depois ela volta e ela mantém uma direção na linha reta. Uma vez eu contei para vocês que a serpente, então, é o símbolo da mente, né? Porque quando a gente está se perdendo nos medos, nas bobagens ou nos traumas lá de trás, nas dúvidas, nas angústias, nós precisamos retornar, então, e olhar para a luz, né? Se eu estou olhando para o inferno, eu preciso voltar a olhar para o céu. Só que o que não é muito fácil nisso, porque o inferno, ele é muito pesado e a gente não quer sair dele. A gente não quer perdoar, né? A gente não quer aceitar que houve ali uma série de enganos, as circunstâncias, etc, etc, etc. A gente não quer abrir mão da ofensa. A gente não quer abrir mão do medo, né? Porque daquela vez a casa caiu e pode cair de novo. E a gente não quer abrir mão. Ui. Consciência. Quando eu percebo, nossa, eu continuo com medo, o medo está me dizendo que eu estou parada aqui, que eu fiquei hipnotizada com essa atitude da pessoa que me ofendeu tanto, que me machucou, né? E às vezes o machucado é físico também, não é tanta violência por aí. Ou não, né? Às vezes a questão pode ser financeira, a pessoa não tem muita habilidade com as finanças, não consegue manter uma estabilidade, né? Não sabe administrar bem os recursos, então fica sempre assim, num estado de preocupação, de ansiedade, porque está difícil, né? Tudo é incompetência nossa, mas o que tem se eu sou incompetente? É porque eu não aprendi ainda, então não é hora de aprender? Olha, é tão fácil, né? Da hora que a gente fala assim, ixi, eu preciso aprender a lidar com isso. Ai, que facilidade, isso é leve, isso é gostoso demais. Vamos nos dar a chance, né? Qual a disposição, então, que nós temos? Primeiro, a decisão. Qual a decisão nossa? É de abrir esse espaço para o autoconhecimento, para a autolibertação? É preciso haver uma decisão, porque da hora que eu falo, chega, eu não quero mais viver assim, eu quero leveza, eu quero libertação interior, eu quero ser como uma pluma, né? Porque é possível a gente viver como uma pluma, né? Oi, Adriana. É possível a gente viver como uma pluma, isso não é uma irrealidade. Tanto que muitas pessoas experimentam momentos assim, que sejam pequenos, mas experimentam. E umas poucas experimentam sempre momentos assim. Né? A gente só cai quando deixa de olhar para o céu e passa a olhar para o inferno. Isso é uma escolha nossa. Nós precisamos escolher que lado nós vamos focar em nosso dia a dia, e tão logo a gente deixe de olhar para o céu, a gente volte a olhar, porque viu que voltou os olhares para o inferno, né? Se nós não tivermos esse desapego, não será possível. Será possível ter leveza. Libertação interna significa que eu fiz uma opção. Eu deixei de caminhar pela estrada ruim e comecei a caminhar pela estrada boa. Então, a gente se libertar de todo esse material ruim que está lá dentro, as nossas sombras, né? Como é dito aí na psicologia, da hora que a gente olhar para elas, fala, puxa vida, isso é só um medo lá de trás, porque lá atrás aconteceu assim e eu não soube resolver.
Agora, hoje eu olho para trás, eu vejo a criança ferida, a criança machucada, tenho que pegar essa criança no meu colo, tenho que entender a dor dela, o sofrimento dela, mas eu preciso escolher, tá bom, entendi, mas agora tá ótimo, né? Então, tchau, muito obrigado por ter me mostrado que eu não tinha enxergado você aí, que eu não tinha administrado você aí dentro de mim, mas agora chegou o momento. Então, isso é auto-perdão, eu olho para mim, me entendo, me aceito e largo para lá muitas coisas. Eu só preciso saber que a pedrinha está aqui no meu sapato. Ninguém fica com uma pedrinha no sapato. Na hora que entra uma pedrinha no sapato, a gente para a caminhada imediatamente e tira a pedrinha. Mas no coração pode ficar? Na minha mente pode ficar? Por que que nós deixamos? Então, nós temos medos de expressar, nós temos medos de tocar em certos assuntos. Às vezes a gente tem medo de desabar, né? Eu mesma tive muito medo de desabar, de chorar, de parecer frágil frente a algumas pessoas. Então, eu tinha medo de falar as coisas que eu sentia, né? Como a minha mãe. Imagina uma psicóloga gritar desse jeito. É muito gostoso, né? Quando se tem um título ou quando se tem uma autoimagem. As nossas autoimagens, elas nos aprisionam bastante. Então, é preciso que a gente se veja, se vê assim com mais simplicidade, como um ser em aprendizagem, né? Como um ser humano, como todos, vivendo e aprendendo. Que delícia! Não pode ser melhor assim, viver dessa forma, não é? Então, pessoal, não há caminho para nós que não seja o do autoconhecimento, porque fé, como eu digo sempre, se nós tivéssemos fé verdadeiramente, nós não estaríamos assim, né? Porque pela fé nós falamos, sai daí, pronto, né? A gente olha para o pensamento ruim e fala, tchau, meu filho, faça-se a paz agora, né? A gente tem um poder sobre o outro lado, mas nós estamos deixando o outro lado ter o poder. Nós deixamos a preocupação assumir o poder, o medo assumir o poder. A nossa força interior, ela está para cima e sem ação, porque nós damos a força ao mal. É preciso que a gente se conscientize disto. Né? Eu não posso ter fé enquanto eu não olho para o céu e vivo as coisas do céu. Eu tenho medo enquanto eu vivo as coisas do inferno, isso está dentro de mim. É quando eu fico com os problemas. É quando eu fico acusando os demais. Ou, pior, me acusando também, né? Porque se eu sou cheia de culpa, fui eu que fiz, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito. Ah, não devia, não? Então eu fiz, e agora? Tem algum jeito? Não tem. Então tá bom. Então, muito obrigada pelo conselho, né, gente? Porque a consciência mostra. E nós lemos como está culpando. Não. Quando a consciência nos mostrar alguma coisa que a gente vai se sentir culpado, o que a gente vai ver? Que tem algo nos alertando de que foi mal ali. Não é para a gente sentir culpa, é para transformar. Precisa arrepender? Mas se eu arrepender, é sinal de que entendi que fui mal, então não vou fazer de novo. Mas nem é preciso culpa, nem é preciso arrepender, é preciso compreender. Fui mal, não quero ir mais, não quero ir mais. Muito mais fácil, né? Então, sem autoconhecimento, nós não chegamos a Deus. A nossa fé, ela desponta quando nós entendemos que nós temos que estar acima do mal. Nós não podemos nos deixar enredar por essas coisas. Nós somos aprisionados pelos sentimentos ruins das nossas experiências, que ninguém tem culpa, a gente está aprendendo, né? Então, todas as vezes que nós conscientemente abrirmos mão de todo esse besterol e olharmos para nós como pessoas que têm inteligência e poder de transformar qualquer coisa tão logo entenda que quer, porque é isso, por isso que a gente gera uma intenção. Qual que é a minha intenção? Hoje vou ficar na live do Mais Consciência, vou ouvir tudo direitinho que está sendo dito ali, vou me alertar, né? Eu vou aproveitar para me curar de algumas coisas.
essa é uma ótima intenção, eu vou me curar de algumas coisas, vou me alertar, porque se a gente se alerta, periga que nunca mais a gente repete aquelas coisas, periga que nunca mais a gente vai julgar ninguém, nem a nós próprios, que a gente vai começar a relaxar e falar assim, fazer desse jeito não é bom não, é muito melhor, fazer daquele jeito também não é bom não, qual que é o melhor jeito? Mas dia a dia eu vou descobrindo. Então, eu falei muito alto daquela vez, vou procurar falar manso agora. Não dou conta. Não dou conta. Quando eu vejo, então eu tenho que observar que quando eu vejo, então eu tenho que me entender que eu perco a calma, que eu perco a cabeça e que eu me animo demais e acabo fazendo coisas que não deveria ou não queria. Então, qual que é o padrão? Eu perco a cabeça. Consciência, autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, que dão sentido, então, né, à minha vida, porque se eu entendo que essa é a minha tarefa e que tem alguém para me ouvir, eu me sinto realizada e feliz, né? E agradeço a divindade por essa oportunidade também, por eu ter saúde, ter inteligência, poder ter tempo para estudar e ter essa disponibilidade, esse gosto, né, Márcia? Então, tudo isso é muito gostoso e muito promissor. E eu até peço a vocês para deixarem nos comentários o efeito que traz em vocês a participação aqui, se vocês se alertam com algo, se a vida de vocês melhora por ouvir essas coisas, né? Ficarei muito feliz. E compartilhem, né? Porque muita gente pode também estar com abertura para ouvir essas coisas. E eu também acredito que tudo chega na hora que tem que chegar, né? Mas muito obrigada, então. Desejo a vocês uma boa noite, um bom fim de semana. E estou aqui disponível também com os meus trabalhos, com meus atendimentos, né? A numerologia, que é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. E Maida, obrigada também, viu? Que bom, que bom. Fico feliz de poder estar passando alguma informação que seja útil, né? Muito obrigada pela sua presença e o seu comentário também, tá? Então, pessoal, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser.